Galera, já se passaram mais de 100 dias que a gente está com a nova geração PlayStation 5 e Xbox Series X. E no vídeo de hoje eu quero debater o que foi prometido, o que foi entregue e como fica o futuro dessa nova geração. Vem comigo! Caros amigos gamers, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Vandoni e hoje vamos analisar essa trajetória desde quando foi anunciado que a nova geração chegaria em final de 2020 até hoje. Mais de 100 dias se passaram, completando agora em março, né? Que a gente já tem o PlayStation 5, o Xbox Series X e aí eu quero avaliar com vocês os jogos prometidos, o que foi entregue, é nova geração mesmo? E o que vem para o futuro? Será que 2020 foi um bom ano para lançar esses consoles em meio a uma pandemia? Vamos debater tudo isso. Antes de seguir, eu queria só saber, você já comprou o Xbox Series X ou Series X e o PlayStation 5? O que está achando desses consoles nesses últimos 100 dias que você usou ele? Deixa aí nos comentários. Então, se você já curtiu o tema, então deixe seu like, isso é muito importante. Se inscreve no canal, ativa as notificações e, é claro, compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Vamos embora lá? Vamos começar então pelas promessas. O novo chipset da AMD, baseado na arquitetura Zen 2 Navi, prometia então muito mais poder se comparado com o Jaguar usado no PlayStation 4 e Xbox One. A Microsoft aproveitou bem tudo isso, criando uma máquina muito robusta e potente, para evitar, os problemas que aconteceram com o lançamento do Xbox One, que ele era bem mais fraco que o PlayStation 4. Como podemos ver aí na foto, meus amigos, a Sony teve praticamente o mesmo tipo de aproximação, mas diminuiu alguns detalhes ali. Será que isso vai afetar o PlayStation 5 no futuro? Das evoluções prometidas com a chegada do novo console, além do SSD que acelera demais a velocidade dos load times, praticamente zerando, também temos aí a adição do Ray Tracing, que é esse efeito de aprimoramento de reflexo muito fantástico que dá uma vida nova aos jogos, Além, claro, da HDMI 2.1 e a possibilidade de alguns jogos rodarem a 120 quadros de animação por segundo. Claro, você precisa ter uma televisão ou monitor compatível com essa HDMI e com um painel nativo 120 Hz. Agora, será que isso tudo está funcionando na prática hoje? Na ideia da retrospectiva, apesar da Sony ser a primeira a anunciar que já estava trabalhando no seu próximo console e dar até algumas ideias do que ela ia trazer, que era um novo controle com novas funções e o uso do SSD, quem deu o maior salto nessa ideia foi a Microsoft. Porque já em dezembro de 2019, no The Game Awards, Phil Spencer subiu ao palco surpreendendo todo mundo, mostrando já o novo console, o nome dele, Xbox Series X, e até dando glimpse de um jogo em produção que foi Hellblade 2, Senua's Saga. Olha isso. Neste mesmo evento, a gente também conhecia o primeiro exclusivo do PlayStation 5, chamado Godfall, feito pela Gearbox. 2020 foi um ano mega complicado para o mundo todo, com uma pandemia se estabilizando em todo lugar, Mas ainda assim, Sony e Microsoft prometeram que no final de 2020 iam entregar o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Mais uma pergunta para vocês. Será que 2020 foi o melhor momento para lançar dois novos consoles, sabendo que a gente precisava de jogos que realmente mostrassem o diferencial? Ou, se adiasse para 2021, seria muito melhor? Conta aí nos comentários para mim. Nos eventos que se seguiram então de 2020, Sony e Microsoft fizeram de tudo para apresentar as novidades que poderiam vir nos seus novos consoles, mas não surpreendeu principalmente por parte da Microsoft, que falhou ao apresentar o gameplay pela primeira vez de Halo Infinite, que era um carro-chefe do Xbox Series X, muito inferior à capacidade do console. Esse jogo, claro, foi adiado para 2021, ainda sem data. Agora, uma coisa inédita que aconteceu nesse nível de geração foi por parte das duas empresas, Sony e Microsoft, lançarem dois consoles no mesmo dia. Pois é, a Sony apresentou dois modelos de PlayStation 5, um completo com leitor de Blu-ray 4K, para você ter mídia física e mídia digital, e uma outra versão com as mesmas capacidades, mas totalmente digital, para você que não gosta mais de colecionar mídia física e prefere só os jogos digitais. Na casa da Microsoft, ela também teve a mesma ideia, só que foi por um caminho diferente. Ela apresentou o Xbox Series X, um console super capacitado com leitor de Blu-ray, e também o Xbox Series S, uma versão mais compacta. Ele é completamente inferior na capacidade computacional, se comparado com o Xbox Series X e o PlayStation 5, Mas ele vai entregar jogos Next Gen, mas com a versão digital 100% focada no Game Pass. A Microsoft então lançou no dia 10 de novembro de 2020, no mundo, as duas versões de Xbox Series, mas infelizmente sem nenhum jogo exclusivo na entrada.
Para muitos, o Xbox Series X é uma extensão do Xbox One, pois usa a mesma interface e, tirando o novo D-pad e o botão Share no controle, não é tão diferente ao ligar-se comparado com a geração do Xbox One. Na estreia do Xbox Series X, como não teve nenhum jogo realmente next-gen focado no console, alguns dos jogos de Xbox One ganharam alguns aprimoramentos, como Gear 5, Forza Horizon 4, Ori 2 e alguns outros. A Sony lançou também em novembro seu PlayStation 5 com duas datas diferentes, dia 12 nos Estados Unidos e em alguns países, e no dia 19 no resto do mundo, incluindo o Brasil, com um novo controle cheio de inovações, uma interface totalmente nova, mas com apenas um jogo verdadeiramente exclusivo Next Gen, que foi o remake de Demon's Souls. Também teve um remaster de Spider-Man de 2018, além de Astro's Playroom, visto que os jogos Spider-Man Miles Morales, Sackboy, A Big Adventure, Min-Eater and the Pathless e outros também chegaram no PlayStation 4. Mas as versões desses jogos lançados também para PlayStation 4 no PlayStation 5 se beneficiaram bastante da nova velocidade do novo SSD e também do Ray Tracing no caso de Spider-Man Miles Morales e no Spider-Man Remaster. Agora, um ponto muito bom foi Microsoft e Sony liberarem retrocompatibilidade entre os jogos de PlayStation 4 no PlayStation 5 e os jogos da família Xbox, né, que vem do Xbox clássico, Xbox 360 e Xbox One, direto do seu Xbox Series X ou Series S, sem custo adicional. E alguns ganhando até aprimoramento na resolução e rodando a 60 quadros por segundo, ó, de boa. No caso do PlayStation, como a Sony não trouxe retrocompatibilidade com nenhuma versão anterior ao PlayStation 4, então a gente fica limitado a quase 4.000 jogos de PlayStation 4. Que não é tão ruim, né? Mas dá saudosismo de alguns títulos de PlayStation 3 e aqui PlayStation 2, PlayStation 1, por que não, né? Ah, também tem um outro ponto que foi muito legal para quem escolheu comprar o Xbox Series X e o PlayStation 5. Pois é, muitos dos jogos cross-gen lançados ainda em 2020 e muitos que estão sendo lançados em 2021, que são para PlayStation 4 e Xbox One, você ganha patches de atualização gratuitos para a nova geração. Ou seja, quando você coloca esse jogo no Xbox Series X, né, ou no PlayStation 5, automaticamente, se esse jogo faz parte desse programa, você tem aprimoramentos de gráfico, aprimoramentos de textura, melhor taxa de quadros chegando até 60 quadros por segundo e até adição de Ray Tracing em alguns jogos, olha só. E isso tudo de graça, sem você precisar comprar nada. Isso é um benefício fantástico nessa geração, se você comparar com o início da outra, que foi do Play 3 para o PlayStation 4, que saíram versões distintas para cada console, visto que eles não eram retrocompatíveis. E a mesma coisa também aconteceu com jogos de 360 e jogos de Xbox One, que no dia do lançamento saíram para os dois consoles e que você tinha que escolher qual versão você ia comprar, né? Então isso é um ponto magnífico. Isso nos ajudou muito, porque com o ano difícil que a gente teve de 2020, né, muita gente perdeu o emprego, essa foi a melhor possibilidade para quem juntou a graninha e realizou seu sonho comprando um Xbox Series X ou um PlayStation 5, ter o que jogar no começo, né? Bom, estamos em 2021, mais precisamente no mês de março, já se passaram mais de 100 dias e já teve muita treta ao longo desses últimos tempos, hein? Então vamos analisar agora tudo que foi prometido, tudo que aconteceu e o que vem para o futuro dos novos consoles. Bom, o primeiro problema que a gente tem aqui foi a escassez de console devido ao problema mundial da pandemia, né? Praticamente quem conseguiu comprar, conseguiu, e hoje os poucos consoles que aparecem ainda no mercado são com preços absurdos, mais de R$9.000, dependendo de onde você vai procurar. Isso é completamente inconcebível, meus amigos. A gente está sofrendo muito, principalmente aqui no Brasil, não é verdade? Outro ponto também tem que se considerar aqui são os novos preços de lançamento, principalmente na casa do PlayStation, né, dos exclusivos. R$350, meus amigos, é uma facada, é inconcebível com o salário que a gente tem aqui e com toda essa crise mundial que o mundo está passando, né? Não devemos esquecer, meus amigos, que esse valor de R$350 é baseado no novo valor dos Estados Unidos, que custa jogo agora $70 no lançamento. E todas as outras third parties podem cobrar esse valor nos seus futuros lançamentos e não ficar restrito somente ao PlayStation 5, hein? Para quem optou por comprar o Xbox, a diferença desse preço ainda não chegou, porque você tem o Game Pass, né? E a Microsoft já garantiu que todos os jogos First Party e alguns acordos de exclusividade que ela fez, como por exemplo The Medium, entram direto Day One no serviço de assinatura. Então, pagando a assinatura, você, entre aspas, não vê realmente esse valor de R$350 em um único jogo. A vantagem é muito grande aí. Agora, e as promessas de capacidade, de resolução, de funcionalidade? Foram todas entregues? Vamos lá então. Bom,
E a promessa do 4K a 64 segundos, ou 4K 120 quadros, tão marketeado na embalagem, inclusive, dos consoles, foi entregue? Não, a gente sabe disso que a maioria dos jogos hoje estão rodando com subresoluções ou com resolução dinâmica, ou seja, o famoso 4K fake, né? Claro, alguns entregam 64 segundos, alguns capengam para entregar 64 segundos, e a ideia dos 124 segundos, né, não são todos os jogos, ficaram realmente focados a um nicho distinto, que são jogos online multiplayer, né? E jogos que, assim, tem modo online, mas que, em alguns casos, você não usa, você pode jogar no single player, que eu me lembre que tem os 124, são Ori and the Will of the Wisp, Dirt 5, que é a corrida, né? E Devil May Cry 5 Special Edition. Os demais jogos acabam que essa ideia de 124 segundos fica realmente focada para o modo competitivo online. Na casa PlayStation, a Sony está devendo muito das funções prometidas. Até agora, não é possível expandir o espaço de memória para colocar jogos no SSD. Lembrando que o PlayStation 5 aceita SSD externo direto no console. Apesar do PlayStation 5 aceitar HD externo para você colocar seus jogos de PlayStation 4, não é possível ainda guardar os jogos de PlayStation 5 nesse HD externo e liberar assim espaço do SSD para você colocar outros jogos. O PlayStation 5 até hoje não é compatível com o FreeSync da AMD e as melhores de jogabilidade que as novas TVs oferecem com a taxa de quadros variados e modo automático de baixa latência, né? O 3D áudio prometido pela Sony, que seria uma grande revolução do PlayStation, ainda precisa ser muito aprimorado. E até hoje está limitado só quando você usa a fones de ouvidos. Não serve para a sua TV. E é claro, a empresa tem que colocar esse efeito dentro do jogo. Também não decodifica Dolby Atmos em jogos e nem em apps de streaming como Netflix e Disney Plus. Também não lê Dolby Vision de forma nenhuma, nem no leitor de discos de Blu-ray 4K, nem nos serviços de streaming. Recentemente, um problema de drift foi constatado nos controles do DualSense do PlayStation 5. E olha só, com isso tiveram medida até de horas, 400 horas que esses controles duram se você jogar constantemente, né? E isso está levando a Sony ao Tribunal de Justiça. Pois é, muitos usuários do mundo todo não ficaram satisfeitos com esse problema que está se tornando recorrente e estão processando a Sony. E na casa Xbox, André, também teve muita treta? Bem, teve um pouquinho, né? A primeira treta que a gente viu foi que os primeiros jogos cross-gen que receberam patch de atualização Next Gen, né? A gente viu ali que Dirt 5, Devil May Cry 5 Special Edition, né? E alguns outros jogos, como Assassin's Creed Valhalla, estavam rodando melhor, apresentando texturas melhores no PlayStation 5. Lembrando que muita gente zoou ali que o PlayStation 5 tinha menos teraflops, 10.28, menos capacidade computacional ali de unidades, né? Se comparado com o Xbox Series X, que são 12 teraflops, 56 unidades computacionais, um monte de efeitos ali, né? Mas isso tudo foi depois pré-julgado que, como a Microsoft demorou mais para entregar o kit de desenvolvimento do console, as empresas não tiveram tempo hábil de trabalhar e, claro, foram corrigindo isso a posterior com as atualizações, né? Mas ainda assim, a gente vê jogos que sofrem com falta de quadros se comparado com os jogos de PlayStation 5. Agora, falando da plataforma em si do Xbox Series X, eu acho que ela foi muito mais bem desenvolvida se comparado com o PlayStation 5. Mesmo vendendo uma expansão de memória para você ganhar mais espaço, né, para salvar seus jogos, que custa na casa dos R$ 2.500 aqui no Brasil, ainda assim a Microsoft deixou liberada a possibilidade de você mover os jogos de Xbox Series X para os HDs externos tradicionais e depois você mover de volta para o SSD para jogar, né? Fora da caixa, você já tem com o Xbox acesso direto a Dolby Atmos em jogos e nos apps de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e outros, né? Além também do acesso direto ao Dolby Vision. Lembrando, o PlayStation 5 não lê isso de forma nenhuma. O Xbox Series X também oferece várias resoluções, como a possibilidade de você rodar jogos em 1440p a 120 quadros por segundo. Agora, recentemente, alguns usuários também estão constatando problemas de drift no controle do Xbox Series, né? E isso, por enquanto, está pequeno, mas se a Microsoft não se cuidar, pode crescer, né? Então, ela já está vendo aí, segundo relatos, ela já está correndo atrás para tentar entender o que está acontecendo. Na casa dos jogos, é o único pecado que eu acho até agora no Xbox. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro Next Gen focado no Xbox Series, que é o The Medium, só chegou no dia 28 de fevereiro. Eu sei que existe um monte de jogos na lista de produção dos estúdios First Party, mas a gente sabe que muitos desses jogos a gente só vai começar a ver a partir de 2022.
E alguns títulos que foram mostrados nos primeiros eventos que a Microsoft mostrou, até jogos assim, meios mais simplório, né? Esses ainda nem data de lançamento tem para chegar em 2021. Na casa do PlayStation 5, a Sony já conseguiu entregar muitas novidades e colocou data de lançamento na maioria dos jogos apresentados em 2020, como por exemplo Returnal, que chega já em abril, Ratchet & Clank, que chega em junho, Kena Bridge of Spirits, que chega em agosto, e apesar de Gran Turismo 7 ter sido adiado para 2022, ainda teremos a continuação de Horizon Zero Dawn com Horizon Forbidden West, que ainda não tem data, mas está prometido até o final de 2021, se não for anunciado algum adiamento de repente. Vamos torcer que não, né, meus amigos? Na parte dos serviços, a Microsoft segue forte com a proposta do Game Pass, principalmente agora com a compra da Bethesda e muitos dos jogos exclusivos da Bethesda chegando no serviço Day One. Há rumores também que a Ubisoft pode se juntar nesse catálogo do Game Pass, mas até agora isso é só um rumor. Na parte da Sony, ela está investindo pesado nos jogos dados na PS Plus, incluindo lançamentos de PS5, como foi o caso de Bugsnax, de Control Ultimate Edition, né, que é uma versão Ultimate só vendida para os consoles da nova geração, Destruction All Stars, que é um jogo online mata-mata de corrida de carro, né, e The Oddworld Soulstorm, que já está prometido como jogo de PS Plus de abril no PlayStation 5. A versão de PlayStation 4 desse mesmo jogo será vendida normalmente. Bom, meus amigos, jogo Next Gen de verdade para mostrar a que esses consoles vieram, acredito que só a partir de 2022. A gente ainda vai em 2021 contar com muito jogo cross-gen e alguns títulos ali que talvez sejam, como o caso o Halo Infinite, né? Apesar dele também sair para o Xbox One, e o Horizon Forbidden West, que também chega para o PlayStation 4, mas que terão aprimoramentos distintos para a nova geração, né? Agora conta para mim, você já comprou o Xbox Series X ou Series S? Ou o PlayStation 5? E o que tá achando desses últimos 100 dias que você usou o console? Entregou tudo que você esperava ou ainda tá faltando mais coisa? Deixa aí nos comentários. Bom, vocês sabem, aqui no canal eu optei pelo PlayStation 5 para começar a geração, porque eu gosto mais de jogo focado na história e eu acho que nos últimos anos a Sony me surpreendeu com os jogos nesse padrão, que é o que eu gosto mais. Então, seguindo essa norma, eu optei por pegar o PlayStation 5, até porque desde o lançamento do Xbox não teve nenhum jogo Next Gen exclusivo do console focado em aventura com grandes personagens que eu queira jogar até agora. Claro, Hellblade 2 eu estou muito animado e certamente vai ter outros jogos que ainda não foram anunciados, né? Por enquanto, para mim, na casa Microsoft, o Xbox One X, que é o que eu tenho aqui, tá de boa, eu tenho como jogar tudo que eu tenho até agora, né? Com aprimoramento gráfico, muito legal. Então, nesse primeiro momento, é claro que no futuro eu quero ter um Xbox Series X, até para substituir o Xbox One X, mas nesse momento tá de boas aqui eu continuar com o meu Xbox One. Bom, essa é a minha analogia desse início de geração conturbado por causa de uma pandemia mundial, com muitas promessas e algumas coisas que não foram entregues. Ainda tudo pode melhorar, claro, tudo a gente trabalha hoje com atualizações, mas eu vi vantagem sim, como por exemplo essa ideia de você mover toda a sua biblioteca de jogos de Xbox One e de PlayStation 4 para a nova geração, alguns jogos sem precisar o produtor trabalhar, já tendo aprimoramento ali nítido na qualidade de textura e na taxa de quadros de frame rate, né? E outros, como a gente viu ali no caso da Microsoft, como eu falei, Gear 5, que hoje tem um modo multiplayer a 124 por segundo, né? Forza Horizon 4, que roda 4K a 60 quadros por segundo, e na casa PlayStation, Ghost of Tsushima, também 4K a 60 quadros por segundo, e ainda tem muita coisa que pode ser anunciada para frente. Então, a minha opinião, esses primeiros 100 dias, no meu caso que eu tenho PlayStation 5, foram bem positivos. Eu estou gostando muito da experiência do console, não tive, graças a Deus, muito problema com bugs e meu controle está funcionando certinho, graças a Deus, e espero que continue, tenha muito cuidado, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, deixa aí nos comentários o que você avalia disso, quando você pretende comprar o console, vai esperar o preço baixar, vai esperar mais um ano, vai ficar com o seu Xbox One, com o seu PlayStation 4, porque você não acha vantagem de comprar nenhum console agora? Deixa aí nos comentários que eu vou responder a todo mundo, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo, pessoal. Valeu!